Vocês estão vendo aí, acredito, certo? Então, pessoal, eu queria trazer um pouquinho para vocês da experiência que a gente tem aqui com modelos ágeis, né? Aqui da área de DevOps, a gente acaba lidando muitas vezes com modelos ágeis, né, de trabalho dentro do ambiente de desenvolvimento e até fora dele, né, uma vez que esse modelo é utilizado, ele acabou sendo levado para outras áreas também. Então, aqui eu vou discorrer um pouquinho sobre. Vou fazer algumas comparações em relação a modelos de trabalho antigo, metodologias um pouco mais antigas. Vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a história do modelo Agile, do Scrum, e no final, vou mostrar para vocês um pouquinho de como nós utilizamos o Scrum no nosso modelo de trabalho dentro da SX. Para trazer alguns resultados bem bacanas para a gente aí e resolver alguns problemas que a gente tinha. Certo? Primeiramente, eu queria me apresentar mais decentemente para vocês. Como eu já falei, meu nome é Guilherme, eu tenho 24 anos, eu trabalho na área de tecnologia mais ou menos desde os 18. Comecei como estagiário numa empresa pequenininha, onde eu atendia ali diversos clientes, cuidava de servidores Linux, era bem uma miscelânea de tecnologias que eu mexia ali. Eu acabei adquirindo uma primeira experiência bem bacana nessa área, né? Eu sou formado atualmente em tecnologia de desenvolvimento de sistemas pela FIAP, né? Eu passei, o meu principal background, ele é da parte de infraestrutura, eu sempre trabalhei mais ligado a essa área, mas eu sempre também gostei muito do background de dev, né, eu tenho algumas experiências com Java, Spring Boot, eu tenho algum conhecimento de linguagem de automação como Python, Groovy, e eu sou fã de carteirinha de Linux, eu sempre gostei muito de mexer com open source, então eu tenho bastante experiência ali com Shell Script. E como vocês já podem ver, eu sou meio nerd, né? Dado o meu histórico aqui, eu gosto de todo tipo de coisa que é ligada a nerd. Então, eu gosto de série, filme, jogar videogame. E acho que o que é menos nerd aí é que eu curto andar de patins de vez em quando. Beleza. Eu tô na SX, não tem tanto tempo igual o Ramos, eu tô apenas mais ou menos 8 meses. Porém, tem sido extremamente satisfatório para mim estar na SX. É uma empresa que te dá muita oportunidade para crescer, é uma empresa que te escuta, que te acolhe, né? Você não é só mais um número lá dentro, você tem espaço dentro do cliente para aprender, para ensinar, para testar novas coisas. Então, esse período que eu tenho tido na SX tem sido extremamente satisfatório e eu tenho aprendido muito com as experiências que eu tenho tido na SX. Começando aqui, passei para frente. As metodologias de trabalho, elas estão sempre envolvidas, né, em tudo que a gente faz. No nosso dia a dia, tudo tem uma metodologia, tudo que a gente vai fazer, se a gente tem um método para fazer aquilo, aquele processo às vezes acaba se tornando mais fácil, menos maçante, menos dificultoso, e dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente de desenvolvimento, principalmente, onde a gente está sendo constantemente bombardeado com coisas novas, com mudanças de escopo, com alterações de projeto, nada é mais necessário do que você ter uma metodologia, né, para lidar com tudo isso. Metodologias são coisas muito antigas já, desde o início do desenvolvimento de software, já existem algumas que vêm sendo utilizadas, né, nesse meio, porém algumas acabaram se destacando nesse período, e aí é que o intuito é justamente eu trazer uns pontos, por que essas metodologias acabaram se destacando, e por que o Agile é tão famoso nesse meio, por que a gente ouve tantas empresas exigindo experiência com Agile, saber Scrum, o que é esse, qual que é o valor tão grande que ele traz, né, para as equipes como um todo, que ele faz, que torna ele tão desejável assim. Então vamos lá. Um dos modelos mais antigos, assim, dos primórdios que a gente pode lembrar é o modelo de cascata, né? O famoso waterfall. Ele é um modelo muito antigo já, e ele foi um dos primeiros modelos a serem utilizados pelas equipes de desenvolvimento em escala, né? Para vocês terem uma ideia, como essas coisas afetam o nosso ambiente de trabalho, né, esses modelos de desenvolver, essas metodologias utilizadas, no ano de mais ou menos na década de 1980, o FBI ele declarou como responsável uma das coisas que fez com que eles não pudessem prever o atentado de 11 de setembro, eles culparam a metodologia de trabalho utilizada na época, que não era atualizada o suficiente para que eles pudessem ter informações no momento certo, né, se antecipar as coisas para conseguirem detectar que aquilo poderia estar acontecendo. Então, para vocês verem o nível de gravidade, o nível de importância que isso tem no nosso dia a dia, né?
O Scrum, o modelo de cascata, apesar de muito utilizado e resolver alguns problemas, ele tinha também os seus pontos fracos, né, os seus calcanhares de Aquiles. Ele era um modelo que se baseava em fazer um levantamento de requisitos com o cliente, né? Ele fazia, após isso, uma análise de requisitos, era desenhado todo um escopo do projeto, e aí então era começado a desenvolver esse projeto. Mas isso era feito de maneira sequencial, ou seja, eu tinha que esperar o meu colega poder terminar a tarefa dele para eu poder começar a minha. Então, ele gerava alguns problemas, como, por exemplo, não gerar bloqueios dentro da equipe. Eu tinha que esperar o meu coleguinha terminar para eu poder também, sendo que eu poderia estar fazendo algo em paralelo ali. Isso gerava grandes atrasos. O cliente acaba precisando ter muita paciência para poder testar o projeto, porque só é algo testável quando você termina, quando você está entregando ali no final, e ele acabava devido a isso não sendo o modelo objetivo. O modelo de cascata, ele utilizava muito o diagrama de Gantt, né, onde você desenhava ali, mostrava para o cliente todo o processo de como seria feito, o tempo que aquilo ia levar, as datas, os tipos de entrega e orçamento. Só que isso raramente funcionava. Ele raramente conseguia preencher todo esse diagrama, né? Toda essa sequência de atividades que haviam sido desenhadas nesse diagrama. Então, isso acabava gerando problemas de quebra de orçamento, de quebra de prazo, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o FBI, quando ele estava passando por uma reestruturação do seu sistema de organização de documentos, ele contratou uma empresa, né, que foi responsável, que ficaria responsável de criar um novo sistema de organização. Essa empresa, ela ia construir um software chamado Sentinel, isso foi no ano de 2005, e aquele software ia demorar cerca de 4 anos, foram determinados 4 anos para produzir aquilo ali, e ia custar cerca de 450 milhões de dólares, onde ele ia estar entregue no final desse período e somente testável no final de 2009. Só que em 2010, a empresa já havia usado cerca de 405 milhões de dólares, e eles já estavam com um ano de atraso e só haviam feito metade do projeto. Então foi quando começaram, uma das pessoas que estava encarregada de gerenciar esse projeto dentro do FBI, começou a identificar alguns problemas em relação àquilo. Ele começou a achar que tinha algo realmente errado. Então ele começou a investigar. Essa pessoa foi o nosso fundador, né? A gente conhece como pai do Scrum, né? Foi o Jeff Sutherland. Ele começou, eu vou dar só uma contextualização do currículo dele. Ele era um piloto, né, de caça da Força Aérea. Ele alcançou o mais alto status ali, né, na Força Aérea, que era um piloto de super elite, o Top Gun, que eles chamavam, né, igual o filme. E ele participou mais de 100 combates no Vietnã. E depois de 11 anos servindo, né, ao exército, ele se tornou doutor pela Universidade do Colorado, e ele também participou da fundação de alguns institutos, né, de pesquisa de câncer, de centro de vitaminas e tal, e também entrou numa empresa bancária que operava 150 bancos em toda a América do Norte, né. E foi ele a primeira pessoa que identificou esses problemas no modelo de cascata. Então, foi quando ele começou a estudar para implementar um modelo de trabalho melhor. Ele é até engraçado no livro que ele escreveu, chamado Scrum, né, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ele cita que quando ele estava passando por essa situação, ele chegou no chefe dele e falou: olha, eu não vou seguir mais esse modelo de cascata, não vou seguir esse modelo de Gantt. E aí o chefe dele, enfurecido, exigiu uma explicação sobre aquilo, né? Ele perguntou para o chefe dele quantos diagramas de Gantt o chefe dele havia visto durante toda a sua carreira. Ele disse centenas. E ele perguntou quantos estavam certos, e ele disse nenhum. Então isso representava muito bem aquilo que ele queria dizer. Então ele pediu um mês para o chefe dele para trazer um novo modelo de trabalho ali, onde ele pudesse melhorar tudo aquilo que ele identificava como problema no modelo de cascata. E aí foi quando nasceu a metodologia de Scrum. O Scrum é uma curiosidade, até para quem não sabe, o Scrum, o nome Scrum, ele foi derivado de um esporte chamado rugby,
e onde esse Scrum se identificava como uma jogada, né? Era uma jogada dentro do rugby, onde os jogadores se reuniam e replanejavam as coisas constantemente para poder avançar, para retomar a bola, para fazer pontos. Então, ele se baseou nisso, porque olhando para a base do Scrum, ele é justamente isso. Ele é um modelo onde você consegue se reunir, quebrar as coisas e está constantemente testando para saber se aquilo está seguindo o modelo desejado, está seguindo o que o cliente pediu, está seguindo o que o projeto definiu, para saber se você ainda está nos trilhos, né? E aí, ele foi criado em 1993, para vocês verem, faz quase 30 anos isso, mas ele ainda é extremamente verdadeiro ainda hoje. Muitas das práticas que ele ensinou no passado, há 30 anos atrás, a gente utiliza ainda hoje, e tem muita empresa que ainda não adotou isso. Então, você vê como é importante você ter uma metodologia de trabalho bem definida, né? Que se você tiver isso bem definido, isso perdura por muito tempo. O Scrum é atualmente considerado o melhor modelo de trabalho, a melhor metodologia de trabalho para desenvolvimento em escala, né? Principalmente para grandes projetos, onde você consegue estar constantemente testando. E uma das bases do Scrum é justamente essa questão de estruturado em ciclos, onde, como eu coloquei aqui na fotinha do lado, ele segue um ciclo constante, onde você tem o desenvolvimento, o pensamento, né, a projeção da ideia, você tem o desenvolvimento dela, você faz um refinamento dela, você testa e você disponibiliza aquilo, né? O Scrum se baseia muito naquela questão do MVP, onde você vai entregar ali um mínimo, né, para o seu cliente testar, seja para quem for testar, a parte interessada daquilo, for testar e te dar um feedback, para saber se você está fazendo certo. Porque muitas vezes o que acontecia no modelo de cascata é que a pessoa desenvolvia tudo aquilo, chegava para mostrar quando concluía, e não era aquilo. Tinha saído totalmente do escopo. Vocês peguem, por exemplo, o próprio LinkedIn. Quando ele foi produzido, ele era uma rede social muito simples, onde era conectar pessoas e mostrar currículos. Era basicamente isso. Imagina se o LinkedIn tivesse sido desenhado para fazer uma única entrega como ele é hoje. Isso provavelmente ele não estaria ainda disponível, e ele ainda não seria igual hoje. É uma ferramenta tão útil, tão boa para nós, né, que prezamos tanto essa questão do network. Então, o modelo de trabalho ele faz total diferença. Ele define, às vezes, a questão do sucesso ou do fracasso daquele projeto. É muito importante saber estruturar e adequar as necessidades daquilo num modelo funcional, né? E essa questão da entrega do valor no final dos ciclos é o que faz toda a diferença, né? Eu até gosto de um exemplo, eu já vi esse exemplo em alguns lugares, mas pense no seguinte, você tem um grupo de 5 pessoas e uma pessoa tem 5 moedas na mão esquerda. E aí o papel dessa pessoa é jogar cada uma dessas moedas para cima na mão direita. Só que ela vai jogar 5 moedas e passar para o próximo. E o próximo só vai poder fazer isso quando a primeira terminar, certo? Isso seria mais ou menos um panorama do modelo de cascata. Agora, com o Agile, é como se você pudesse jogar uma moeda e passar para o próximo, já começar a fazer a parte dele também. Ele não precisa você terminar, jogar todas as moedas para poder fazer isso, entendeu? Então, assim, vocês entendem que é um processo constante de diversos ciclos ocorrendo ao mesmo tempo, com constantes feedbacks, e aí você sempre se adaptando e melhorando. Se alguém quiser mandar perguntas aqui, eu não estou vendo, deixa eu até ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Se vocês fiquem à vontade de mandar. Não, tá tranquilo. Pode tocar aí, Guilherme. Show de bola. A gente tá deixando o evento aqui, tá? Perdão, do sorteio para o pessoal mandar aí. Show de bola, beleza. Tranquilo. Então, mas beleza, eu tô falando tudo isso, é lindo, maravilhoso, mas é só teoria. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo de como nós utilizamos isso no nosso modelo de trabalho dentro da ISX e usei um pouquinho, né, pelo menos ilustrar para vocês um pouquinho do resultado que a gente teve. Então, aqui, na SX, dentro da nossa equipe, no cliente que a gente atua, mais ou menos em janeiro, nós tivemos fizemos uma medição, né, do tempo que a gente levava para conseguir entregar
alguma coisa de ponto a ponto. E a gente descobriu que o nosso lead time era de 30 dias no auge. Era um valor bem alto, a gente ficou surpreso, mas até então a gente não fazia nenhum monitoramento disso, a gente não fazia um constante acompanhamento disso. Então, a gente tinha alguns ritos, né, do Scrum, riscando ali um pouquinho do Scrum, mas eles não eram bem otimizados. Então, o que a gente fez foi tentar adaptar o nosso modelo para algo que a gente conseguisse mensurar, né? Para algo que a gente conseguisse ter mais um tato melhor daquilo que nós fazíamos. Então, o que nós decidimos fazer foi dividir as nossas dailies por equipe, né? Atualmente a gente tinha 3 frentes, então 2 ficaram em uma daily e outra ficou em outra daily, assim a gente conseguia ter menos pessoas nas reuniões e ter um foco maior nas atividades que estavam tomando. Nossa reunião de alinhamento das demandas se tornaram semanais, então a gente está semanalmente revendo o que a gente está trabalhando e começamos a fazer refinamentos e quebrar essas demandas, porque o principal problema era que quando a gente tinha uma demanda muito grande, a gente definia quem ia fazer, mas a pessoa que ia fazer que ficava responsável de como se organizar. Então, como equipe, a gente se reuniu e começou a entender todas as atividades que todo mundo precisava fazer. Começamos a quebrar isso em pedaços pequenos e separar em sprints. As sprints de 5 dias ali, em uma semana, a gente conseguia semanalmente alinhar entre nós se o caminho que nós estávamos seguindo estava correto. Se a gente tinha cumprido aquela pequena parte que já era uma pequena task de uma task maior, mas que já gerava algum valor, que a gente conseguia testar. Então a gente assim sabia se estava dando certo, se a gente precisava rever, e isso era feito semanalmente. Então tinha um tato melhor das coisas, começamos a mensurar melhor e também começamos a adotar alguns ritos como retrospectiva. Uma vez por mês nós fazemos uma retrospectiva onde a gente cita tudo que foi bom, tudo que foi ruim, tudo que precisa melhorar, o que a gente precisa parar de fazer, e a partir disso saem ações que a gente toma para o próximo mês, para a próxima sprint. Então vocês percebem que é um processo de melhoria contínua, porque tudo que foi ruim vai ser revisto no final, tudo que foi bom a gente vai apontar também para continuar fazendo, resolver possíveis problemas, e assim sempre melhorando. E a gente, igual eu coloquei aqui embaixo, né, a gente parou de olhar para o todo de maneira desorganizada e começamos a quebrar e olhar para o micro de maneira organizada. E isso trouxe um ganho bem bacana para a gente. Aí até aqui no próximo slide, 2 meses depois, mais ou menos, nós diminuímos o nosso lead time pela metade. Ainda não é o resultado ideal que a gente busca, mas foi uma grande conquista da nossa equipe, porque é quase literalmente o que o título do livro faz, né, do Scrum, que é fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Nós não fizemos na metade do tempo, mas fizemos o dobro do trabalho. Então, porque levando menos tempo, né, acabamos entregando mais. E aí a gente consegue também ter mensurando quanto a gente entrega por semana, sendo que a gente consegue ter uma média de 10 demandas por semana, e sendo que 32% acaba sendo um pouco de retrabalho, bugs, que é uma métrica também que a gente tende a melhorar, fazendo essa análise mais micro nas demandas, a gente consegue, ao longo do tempo, né, com o processo de melhoria contínua, melhorar esses números, né? E então, para vocês verem como isso como o modelo de trabalho influencia no nosso desempenho nas coisas, né? Ele é muito importante tanto para a questão técnica, né, de como você pode entregar as coisas, né? Como você traz satisfação, traz resultado naquilo que você está entregando, como na nossa questão do bem-estar próprio, né? É muito importante a gente trabalhar com um modelo que a gente se sinta satisfeito, que você se sinta que aquilo funciona, que você não está muitas vezes enxugando gelo, né? Porque em outros modelos que a gente experienciou era a sensação que a equipe sentia. Então, nesse modelo de trabalho, a gente começou a se organizar melhor e se sentir mais satisfeito com aquilo. Eu, dizendo por mim mesmo, eu me sinto muito mais confortável trabalhando dessa maneira. E só finalizando aqui, eu vou deixar um espaço aqui para vocês fazerem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem sobre. Eu queria deixar uma frase para vocês, ainda relacionado a isso de se sentir feliz, se sentir satisfeito com o que faz, é que o próprio Jeff Sutherland, né, que é o autor do livro do Scrum e o criador considerado pai da metodologia, é que ele diz que as pessoas não são felizes porque são bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque são felizes. Então, eu queria deixar aqui essa frase, um pouco da experiência, e essa frase aqui para inspirar vocês todas,
E eu tenho certeza que se vocês gostarem do que faz, se sentirem felizes com o que faz, com certeza serão bem-sucedidas nesse mercado de trabalho de TI. Tudo bem? Essa mensagem que eu queria passar